Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Olá, boa noite a todos vocês. Esperamos que todos estejam bem. Eu sou a Janete, estou aqui junto com o Júnior, junto com a espiritualidade superior, para que possamos dar início ao nosso Evangelho no lar. Esse Evangelho que é puro amor. Pedimos que vocês deixem junto aos computadores uma garrafa com água, para que essa água possa ser fluidificada pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes no final do nosso Evangelho. E lembrando, que o Evangelho sempre é feito uma vez a semana, pode ser feito em família, pode ser feito individualmente. O importante é a união com o plano espiritual para que a gente consiga trazer mais harmonia para dentro dos nossos lares. A gente agradece muito a todos os comentários, a presença de todos vocês. Agradecemos muito a Maria do Carmo, que sempre coloca ali um trechinho que foi lido do Evangelho, Então a gente só tem a agradecer a todos pela esse momento único, esse momento nosso, pela essa união de pensamentos, fazendo com que a gente consiga formar uma corrente de boas intenções. Vamos elevar nossos pensamentos então a Deus. Vamos pedir que seja um evangelho de amor, de encontro com Jesus, que a gente consiga assimilar, entender tudo que foi lido aqui e que a gente consiga levar para os nossos dias todo esse aprendizado. A gente tem muito a agradecer a todos vocês pela companhia e vamos então agora ao nosso Evangelho, fazendo a leitura. Eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior, mas antes, a gente vai fazer a nossa prece. Hoje quem colocou a prece aqui é a Paula Petrucci, já agradecendo também muito ao Robson Tabellini, que ele colocou ali uma prece mediúnica pelo Rio Grande do Sul, e também a Samara Loyola, que também colocou prece. A gente gostaria que vocês lessem. Robson, a gente te agradece de coração. Eu só não vou ler a tua prece porque é somente, como é do Rio Grande do Sul, e tem várias pessoas aqui que nos escutam de outros estados, inclusive fora do país, fora do Brasil, mas a gente agradece de coração. Muito obrigada mesmo quem disponibilizou ali de psicografar essa prece e por ter colocado ali pra gente também, tá bom? Muito obrigada. Vamos então à prece da Paula Petrucci. Acredite sempre, mesmo que à sua frente existam inúmeros espinhos lhe fazendo sofrer. Tenha paciência nos dias de intensas tormentas, afinal, o nervosismo só atrapalha. Independente do seu sofrimento, acalma sua alma fazendo uso da oração. Deus lhe ouvirá e cuidará de suas aflições. Confia nele e não desanima. Continua a perseverar. É assim que se supera os obstáculos. Não tema. Deus, Pai de infinita bondade, abençoará o seu dia a dia. E lembre-se que Ele não lhe apresentaria uma situação que você não pudesse encarar. E quando achar que faltam forças, Deus lhe sustentará. Divina luz a lhe envolver. Esperança a brilhar. Pai nosso,
que não nos desampara, paz que alivia as preocupações que desequilibram nossa mente, Pai cujo amor está sempre presente, transformando o nosso ânimo, Criador cuja sabedoria conhece nossas reais necessidades, fonte de fé e coragem em nossas vidas. Amado Pai, sua misericórdia estará ao nosso lado. Eis a hora de recomeçar. Um novo caminho se apresenta. Não se aflija, porque Deus lhe abençoa. Amado Pai, Pai Nosso. De Sônia Carvalho. Nossos agradecimentos, então, a Paula Petrucchi. Antes de eu dar início à leitura, então, só para deixar vocês atualizados, né? Aqui no Rio Grande do Sul, graças a Deus tem sol hoje, né? Nessa quinta-feira, dia 30 de maio. Corpus Christi. É, nosso feriado de Corpus Christi. Na verdade... Corpo de Cristo, né? Eu nem tive feriado, mas tudo bem, eu trabalhei hoje normal. Mas as coisas estão se encaminhando, a água tá baixando, o do Rio Guaíba já tá quase voltando ao normal, não voltou normal, mas está quase voltando. Então as pessoas já estão retornando, algumas, né? Quem não perdeu tudo estão retornando para suas casas para limpeza, né? Fazer toda aquela higiene. E quem perdeu tudo, aí vão tomar outras providências, né? O governo vai acabar tomando outras providências, eles continuam em abrigos, tá, gente? Mas a gente agradece muito as orações, a gente agradece muito as doações, que foram diversas doações. Então, só agradecer e tocar para frente, tá, gente? Obrigada a todos vocês. Vamos então agora à nossa leitura. A gente está dando continuidade ao capítulo 12. Estamos no item 13. Um espírito protetor, Bordeaux, 1861. O duelo, que antigamente era chamado de julgamento de Deus, é um desses costumes bárbaros que ainda tem vestígios na sociedade. O que diriam se vissem dois adversários mergulhados em água fervente ou em contato com o ferro em brasa para resolverem suas questões e dar ganho de causa àquele que melhor suportasse a prova? Diriam se tratar de costumes insensatos, pois o duelo é ainda pior do que tudo isso. O duelista, habilidoso, comete um assassinato a sangue frio, pois, com toda ação planejada antecipadamente, está seguro do golpe que vai desferir. Para o adversário, quase certo de que vai morrer na luta, em razão da sua fraqueza e inabilidade. É um suicídio cometido com a mais fria reflexão. Muitas vezes procuramos evitar o duelo usando a alternativa igualmente criminosa que elege o acaso como juiz. Mas isso é o mesmo que voltar ao que chamávamos de julgamento de Deus na Idade Média. Porém, naquela época, éramos infinitamente menos culpados, pois até mesmo a denominação julgamento de Deus indicava uma fé ingênua na justiça divina, que não deixaria morrer um inocente. No duelo, tudo é resolvido pela força bruta, onde o ofendido é quem geralmente morre. Estúpido amor próprio, tola vaidade e louco orgulho. Quando iremos trocar tudo isso pela caridade cristã, pelo amor ao próximo e pela humildade de Cristo? Tanto ensinou a Deus, tanto ensinou e deu o exemplo. Desculpa, pessoal. Somente quando isso acontecer é que irão desaparecer da terra esses costumes monstruosos que ainda governam os seres humanos e que as leis são impotentes para reprimir. Não basta impedir o mal e querer o bem. É preciso que o sentimento do bem e do horror ao mal estejam gravados no coração do ser humano. Olá, tudo bem, pessoal?
Bom, nós sabemos, né, o terceiro dia, nós estamos falando, o terceiro encontro que nós estamos falando sobre duelo, né, uma prática que não existe mais, né, pelas leis, dentro da lei isso está proibido, mas que a gente pode converter isso para para situações que se assemelham ao duelo. E o que eu acho importante agora é o ponto de vista de quem ditou, né, psicografou esse texto. É um espírito protetor. Geralmente, os espíritos protetores, eles estão ligados ou ao ofensor ou ao ofendido, tá? Trabalhando para tentar evitar que o ofensor, no caso, saia de um caminho correto por algum motivo ou outro, e os que trabalham pelos ofendidos, né, para o outro lado, tentando de uma forma ou outra dar luz para aquela pessoa não se deixe abalar. Então, sempre que tem mensagens de protetores, são mensagens que dizem muito, tá? Porque eles estão ali, em volta de nós. Então, em muitas situações, eles tentam realmente barrar a nossa agressividade de várias formas diferentes, fazendo que a gente perca tempo, que a gente desvie o pensamento, que a gente saia de um lugar para não encontrar com outra pessoa, porque eles sabem que todos nós ainda somos dominados por instintos, né? E muitas vezes a gente leva isso a ponto extremos, né? Vamos dizer assim. E a pessoa que se deixa também se sentir ofendida, né? Que leva as ofensas, elas também acabam entrando nesse trabalho de proteção que existe sobre ela, no caso de evitar que ela se envolva em mais confusões. Enfim, tudo o que o Evangelho tem nos dito sempre, tem nos ensinado, é que a gente deve evitar os nossos instintos de se sentir superior aos outros. Aí a gente acaba enxergando a possibilidade de afrontar. E se a gente parar para prestar atenção nesse texto aqui, ele fala justamente isso. Que geralmente quando duas pessoas estão se defrontando ou se afrontando, uma sabe que pode derrotar a outra. Uma sabe que tem condições de derrotar a outra. Tá? Porque senão ela não faria isso. Ela vai dar um jeito ou outro, ou ela tem uma carta na manga, ou ela vai fazer uma armadilha, ou ela tem alguma ferramenta, algum instrumento. Então ela vai na maldade, vai com muita confiança. Nós não estamos falando de duelo, mas estamos falando de coisas que acontecem no nosso dia a dia. Já outra pessoa, ao invés de ignorar, evitar e seguir a sua vida, não quer comprar, mesmo sabendo que pode se dar mal. É isso que esse mentor, esse protetor aí está tentando dizer, né? Que quem ofende outra pessoa, que quem lá, porque ele sabe que pode, naquela disputa ali, ele pode ganhar aquela briga. Então ele confia muito em si. Às vezes é até errado isso, né? É um erro de medida. Se acha mais do que é realmente. Mas a maioria é tudo por orgulho, tá? Enquanto que os ofendidos, se entendessem as palavras de Cristo dizendo que vai chegar um dia que essas coisas não me ofendem mais, por isso que eu não preciso desculpar, né? Foi o que ele dizia. Um dia a gente vai ainda não precisar desculpar ninguém, porque aquilo não nos ofendeu. E aí tudo pode mudar de caminho, mas não, a gente parece que entra na mesma frequência. Ah, não, fui desafiado, agora eu vou retribuir. E aí começam a desandar toda a situação. Ela sai do controle. Sempre que a gente permite que alguém nos ofenda, porque é a gente que permite, né? Quando alguém nos fala alguma coisa, nos diz alguma coisa, ela pode dizer o que ela quiser. Se não for verdade, não vai nos afetar nada. Se for verdade, é verdade. Qual é o problema?
Agora, se não for, não, agora eu quero mostrar para o mundo. Não é assim que funciona. A gente acaba criando uma desordem e a gente acaba se metendo em confusões. Isso é uma coisa comum, por incrível que pareça. Então, se a gente aprendesse a ignorar as ofensas, se a gente entendesse as palavras de Cristo dizendo que a verdade sempre vem à tona, se a gente entendesse que nós não somos melhores do que ninguém, tá? Ninguém é melhor do que ninguém, talvez esse mundo ficasse um mundo melhor de se conviver, né? A gente vê nos dias de hoje, além das guerras, né, tragédias. E mesmo nessas oportunidades que as pessoas têm de poder tomar atitudes, ações diferentes, elas acabam seguindo os instintos. O que eu quero dizer é que muita gente poderia evitar a guerra se simplesmente não alimentassem historinhas e não enfrentassem as outras pessoas achando que somos donos da verdade. Porque a verdade, ela é verdade para os dois lados. E a pessoa vai enxergar de um jeito, vai enxergar de outro, isso faz parte da vida. A melhor coisa que existe seria ser diplomatas, né? A diplomacia. Conversar, tentar se entender, tentar chegar a um ponto em comum. Afinal de contas, nós estamos no mesmo barco, no mesmo planeta, estamos sujeitos aos mesmos tragédias, as mesmas situações, as mesmas emboscadas, as mesmas coisas da vida. Então é complicado estarmos aqui nesta vida e simplesmente acharmos que nós temos que receber todas as atenções, temos que receber todas as coisas boas, né? Seria até desumano. E a gente sabe, o espírita sabe que não é assim que funciona, né? Que nem o próprio espírito protetor fala ali, né? Que erro achar que isso, Deus resolve isso, eu vou enfrentar ele e Deus vai fazer o vencedor porque eu estou com a verdade. Isso não corresponde. Isso são nossos atos, tá? Então vamos ficar calmos, vamos manter a consciência. Se a gente não tem o que fazer, né? Vamos procurar auxiliar outras pessoas, ou vamos procurar ler mais, desenvolver diálogos sadios, procurar uma mentalidade mais sadia. É a melhor coisa que a gente pode fazer do que estar se metendo em confusão. A gente está sempre vendo situações dramáticas, sabe? Agora mesmo aqui com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, ainda existe pessoas, né, que se aproveitam das situações ou para descartar coisas que ia jogar fora, bota lá para doação, estão precisando mesmo, sabe? Ou então para, vou invadir, vou roubar. Gente, mão na consciência. Mão na consciência. Não nos pertence. Não vamos pegar. Mão na consciência. Eu não vou dar uma coisa que não serve para mais nada mesmo, não. Eu vou dar alguma coisa que tenha condições de alguém usar, porque aquele irmão precisa, tá com frio e tá sem nada. Muita gente está sem nada. E isso em tudo que é lugar, em todas as tragédias que acontecem. E parece que vai se tornar meio que rotina. Que Deus ilumine eles aqui, os nossos governantes, para que eles consigam fazer melhores meios de proteção, né? Utilizem-se de melhores meios de proteção para isso que nós estamos aqui nesse planeta, para estudar, para aprender, para poder auxiliar uns aos outros. E todos se beneficiam com isso. E a nossa parte é sempre nós e Deus, a gente fazer o nosso melhor do mundo, fazer o melhor que a gente pode. Então, referente a este texto que é de um protetor, vamos pensar nisso. Quando a gente achar que pode afetar alguém, vamos nos lembrar de um duelo. Isso é uma coisa premeditada. A gente vai querer destruir alguém de forma premeditada. E isso tem custas lá no plano espiritual. Isso vai ter que ser acertado. Não é nenhuma questão de nessa vida, não.
pode não ser nessa, né? Muitas coisas a gente responde em outras vidas, né? Viemos com algumas situações que a gente vem em fragmentações, né, de vidas passadas, que estamos agora passando. Entenderam? Então vamos sempre pensar se a gente pode realmente querer levar a cabo algo que a gente está simplesmente percebendo que é o nosso orgulho falando mais alto. Ah, eu vou acabar, Não, por favor, esse é premeditado e isso tem um custo muito alto. Assim como a gente aceitar as provocações, assim como a gente aceitar as coisas que nos são ditas, atingidas ou atiradas, né? Vamos botar a mãozinha na cabeça e vamos seguir nosso caminho em paz, sempre, lembrando das palavras de Cristo, seguindo nosso caminho, sem dar valor à guerra, mas sim dar valor à vida. Que Deus é maior e sempre vai ser maior. Com isso eu encerro meu comentário. Vamos agora então à fluidificação das nossas águas. Senhor, pedimos que os espíritos superiores e amigos se mantenham em nossos lares, que nossas casas sejam limpas de miasmas, formas de pensamentos negativos, ideoplastias e qualquer forma de inferioridade, a fim de que fiquem purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam levados aos seus lugares de merecimento, mas que não permaneçam entre nós. Que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Pedimos auxílio para o plano espiritual, para a equipe da colônia Recanto de Irmãos e para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes para a fluidificação das nossas águas, que eles depositem nelas todo o amor e as curas para os nossos males, atendendo a todos que precisam neste momento, a todos encarnados e desencarnados, e a todos vocês que participam do Evangelho. Nós acreditamos no poder do amor e na Tua providência, Senhor. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as curas e as graças sobre toda a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja, que a paz se faça na casa de cada um de vocês, na casa de todos nós, com muita luz e muita sabedoria. Eu tenho certeza que todos aqueles que fazem o Evangelho conosco sabem que a finalidade do Evangelho é trazer paz para dentro de casa. Eu já agradeço de antemão, né, as orações que vocês têm feitas para o Rio Grande do Sul, eu tenho certeza disso. Um ciclone viria agora e faria um estrago maior. Mas o ciclone foi desviado, foi lá para o mar. E ainda por cima o vento dele limpou o tempo aqui. Nós vamos ter vários dias de sol, tempo suficiente para as pessoas poderem se reorganizar. Eu tenho certeza que isso tem orações de muitas pessoas que fazem essas intervenções assim para o bem, né? Melhores. Então eu agradeço a todos. E eu li um comentário, vou até falar aqui agora ainda na parte de radiação, eu vi um comentário de alguém que falou que, né, tinha lá um netinho que nasceu com um probleminha na mão, né, mas que estava rezando para que essa criança fosse feliz.
Olha, todo mundo sabe, né? Quem é espírita, pelo menos, sabe que esses defeitos que nós temos, né? E todos nós temos defeitos. Alguns têm defeitos mais graves, outros não. Alguns têm defeitos físicos, outros psicológicos. Nós temos muitas doenças por aí que são ajustes de outras vidas, tá? Mas a gente também sabemos que isso é para poder se restabelecer, tá? A gente acaba resolvendo uma pendência da nossa vida com um certo grau de dificuldade, tá? Tem gente que tem mais dificuldade, outros têm menos dificuldades, mas todos têm, porque isso aqui é um planeta de provas e expiações. Mas em relação às deformidades e outras coisas mais que vêm, esses espíritos, é muito difícil para um espírito querer vir nessas condições. Ele sabe, a não ser que seja imposto, né, para ele de alguma forma ou de outra, tá? Pelo plano, mas existe toda uma engenharia de apoio para ele. Mas os outros que não são impostos, que são escolhas, que estão cientes que vão ter alguma coisa que passar por aqui, tá? Eles às vezes se sentem com muito medo de vir, e aí os pais lá no plano espiritual dizem: pode ficar tranquilo que a gente vai te cuidar. Então é tudo dentro de uma família, tudo que já está ali combinado. Apesar de muitos pais estarem nos seus extremos, nos seus cansaços, de não aguentarem mais, sabe? Eles fazem parte de um planejamento, fazem parte de um apoio, e esses espíritos, as pessoas que vêm com problemas visíveis ou não, elas encararam a vida sabendo que iriam ter o apoio dos pais, queriam ter apoios de amigos muitas vezes, né? Nem pais participariam, mas amigos iriam cruzar no meio do caminho para ajudar. Então não fique triste, né? Porque a vida ela não é só essa, né? Ela continua, vão ter outras vidas, outras formas, outras experiências, e a tendência é que, se a gente mudar, ela se torne cada vez melhor. Então isso passa, isso faz parte dessa encarnação, desse trabalho. Alguns estão aqui lamentando um problema, mas outros têm outros problemas mais sérios, tá? Uns aqui estão dizendo que não tem o que comer, o que vestir, outros estão perdendo tudo, entenderam? Então tem, sabe? E a gente sabe que a felicidade, ela não pertence aqui, né? Aqui a gente faz de tudo para ser feliz, com a graça de Deus e com os nossos atos, né? Então vamos sempre lembrar de que quem está com algum problema, está no reajuste, precisa sim de apoio, mas principalmente de respeito, né? Porque deve ter muita coragem para vir numa condição, seja qual for a sua condição, para poder enfrentar as provas dessa vida, e vai cruzar com as pessoas que tem que cruzar, ok? Fiquem todos com Deus. Eu vou deixar agora vocês com um passe musical para harmonizar o lar. E até o nosso próximo encontro, quinta-feira que vem. Ótima noite a todos, ótima semana a todos vocês. Grande abraço. Hora de acalmar o coração, é hora de entrar em oração, para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor.
deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. E deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. E deixe essa energia te envolver. Siga essa luz. Luz Espírita apresentou programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespírita.org.br